aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão bem, galera? Espero que sim, espero que estejam gostando das aulas, espero que vocês estejam empolgados. Não deixe diminuir esse seu gás, você é novo, você é jovem. Ah, professor, mas eu tenho 60 anos. Não deixa de ser jovem, não deixa de ser salpitel. Turma, não deixe diminuir esse gás. Vale a pena você estudar, vale a pena você se esforçar, vale a pena você renunciar. Quando cair primeiro salário na sua conta, quando você vir e tiver beneficiado pelas suas, não vou falar nem regalias, mas por alguns benefícios, você vai ver, eu faria tudo de novo. Aliás, eu faria era mais. Você vai ver que compensa mesmo. Então vamos lá, galera. A gente está na nossa última aula deste módulo. Aí o próximo módulo a gente começa com teoria do crime. Prefiro dividir nossas aulas por módulo, porque você quando for estudar por determinado concurso, é só ir para os módulos, às vezes não cai todos os módulos. Então eu prefiro dividir dessa forma. Então nessa última aula que a gente está falamos de princípios, falamos de aplicação da lei penal, do artigo 1º até o 12º do Código Penal. Nessa última aula eu vou falar de imunidade diplomática e a gente vai resolver exercícios. Vou resolver o máximo de exercícios possíveis e aí os que sobrarem fica para vocês em casa, o gabarito tá aí para vocês, tranquilo? Então bora lá. Turma, agora a gente vai falar de imunidade diplomática. Então a gente vai falar de imunidade diplomática. Turma, a questão é assim, por que a gente vai falar disso? Primeiro, porque a gente está falando de aplicação da lei penal. E a imunidade diplomática, como a gente já pode presumir, se a imunidade significa que a lei penal não vai ser aplicada a determinadas pessoas, que a gente ainda vai ver quem são essas pessoas. Então, muito embora seja uma matéria de direito internacional, muitas vezes você não vai precisar estudar o direito internacional, por isso que eu vou trazer já aqui. Além das imunidades diplomáticas, ou seja, determinadas pessoas que a gente vai ver não são aplicadas para ela a lei penal, existem as imunidades parlamentares do artigo 53 da Constituição Federal. Como quase todos os concursos que caem direito penal, se não todos, caem o direito constitucional, eu vou deixar essa parte de imunidade diplomática para o professor de direito constitucional, porque realmente é a área dele, está lá no artigo 53 da Constituição. Professor, você não sabe? Não é que eu não sei, é porque realmente eu tenho muita matéria para dar do que tá me metendo na matéria dos outros. Então vamos lá, a gente vai falar de imunidade diplomática. Só para você entender o que é que isso significa. Veja, a gente já falou que todo crime tem um preceito primário, e todo crime tem um preceito secundário. Lembra até a gente resolvendo uma questão, a gente falou um pouquinho disso. Professor, o que é isso? Preceito primário, preceito secundário. Veja, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. E lá tem assim, matar alguém. Beleza, matar alguém, a pena é de reclusão, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então veja, o que é isso? Turma, essa parte do matar alguém é o que a gente chama de preceito primário. Essa parte de pena de reclusão de 6 a 20 anos é o que a gente chama de preceito secundário. Então esse é o preceito primário, matar alguém, e o preceito secundário é pena de reclusão de 6 a 20 anos. O que é a imunidade diplomática? Se você quiser conceituar, imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito internacional público. Então, imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito internacional público que faz com que o preceito secundário não seja aplicado a determinados agentes. Então, a imunidade diplomática ela é uma prerrogativa de direito internacional público, já que são os estados, a soberania de cada país que faz tratados para dar imunidade aos seus agentes. Então, imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito internacional público que faz com que o preceito secundário do crime não seja aplicado a determinados agentes. Ou seja, as penas dos crimes não sejam aplicadas a determinados agentes. A gente vai ver já quais são esses agentes.
Então, imunidade diplomática é uma prerrogativa de direito internacional público que faz com que o preceito secundário dos crimes não seja aplicado a determinados agentes. Veja, a imunidade diplomática, ela diz respeito ao cargo que o indivíduo exerce e não ao indivíduo em si. Então, a imunidade diplomática não é um privilégio, é uma prerrogativa do cargo. Em outras palavras, significa dizer, um embaixador, por exemplo, que a gente vai ver que tem imunidade, o embaixador, ele não pode renunciar à imunidade dele. Por quê? Porque não depende dele, é uma prerrogativa do cargo dele. Então o embaixador, ele não pode, ou quem tem a imunidade, não pode renunciar a essa imunidade. Diz assim, eu cometi o crime, eu quero ser punido. Seu guarda, me prenda, me faça, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, mas me prenda, né? Pois é, a imunidade diplomática, ela faz com que o indivíduo, o embaixador, por exemplo, ele não possa renunciar. Mas isso não significa dizer que o país não possa renunciar à imunidade do seu agente. Professor, não estou entendendo. Veja, aconteceu um caso muito polêmico nos Estados Unidos, que foi exatamente o embaixador da Geórgia. Ele estava bêbado e atropelou um indivíduo. Esse embaixador, ele não podia dizer assim, eu não quero a imunidade, eu quero ser punido. O embaixador não podia. Mas vocês sabem o que a Geórgia fez? A Geórgia simplesmente retirou a imunidade do embaixador e esse embaixador pode ser processado e punido no estrangeiro. Deu para entender então, né? A imunidade não é privilégio do indivíduo. A imunidade é uma prerrogativa. Por ser uma prerrogativa da função, a pessoa que exerce essa função não pode renunciar, mas o país de origem desse indivíduo, ele pode sim renunciar essa prerrogativa do indivíduo. Tranquilo? Então bora lá. Professor, quais são as pessoas que têm direito à imunidade? Quais são as pessoas que têm direito à imunidade? Primeira pessoa, chefe de governo e Estado estrangeiro e membros. Então deixa eu colocar aqui, pessoas com direito à imunidade, pessoas com imunidade diplomática. Olha aí só para o quadro, para poder a gente ir mais rápido. Quais são as pessoas com imunidade diplomática? Primeiro, chefe de governo e Estado estrangeiro e membros de comitiva. Primeiro, chefes de governo e de Estado estrangeiro, bem como sua comitiva. E sua comitiva. Professor, e onde é que está isso? Isso está, queridos amigos, no artigo 37 da Convenção de Viena. Artigo 37 da Convenção de Viena. Quem mais que tem direito à imunidade diplomática? O embaixador e sua família. O embaixador e sua família. Quem é que tem direito a essa imunidade diplomática? Os funcionários do corpo diplomático, os funcionários do corpo diplomático e também sua família. E finalmente, funcionários de organizações internacionais. Funcionários de organizações internacionais. Fui mais rápido, pessoal, porque eu devia ter colocado isso nos slides, mas eu acabei esquecendo, mas aí a gente já fala aqui. Então, beleza. Esses quatro são as pessoas que têm direito à imunidade diplomática. Como a gente já viu, são pessoas que podem até cometer crime aqui no Brasil, só que o preceito secundário do crime não vai ser aplicado a ele. Prevalece que a natureza jurídica das imunidades é uma natureza jurídica de isenção de pena, já que o indivíduo que goza da imunidade, ele vai ter a pena, aliás, ele vai cometer o crime, mas não vai ser aplicado a pena. E quais são, então, as pessoas que com imunidade diplomática, as pessoas com essa isenção de pena?
chefes de governo e também chefes de Estado estrangeiro. Chefes de governo, como o presidente da República aqui no Brasil, ele é chefe de governo e de Estado. Ele tem direito à imunidade. Na Inglaterra é separado o chefe de governo com o chefe de Estado, que é a rainha, e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Eles têm imunidade. E sua comitiva tem imunidade. Todas as comitivas do presidente da República, por exemplo, têm essa imunidade. O embaixador do país no estrangeiro tem direito à imunidade, como também a sua família. O embaixador do país estrangeiro e sua família, você vê aí o Argo, né, que foi até vencedor do Oscar, o Argo fala do embaixador do Canadá. Um dos papéis, né, lá representados é do embaixador do Canadá. O embaixador do Canadá nos Estados... Aliás, o embaixador do Canadá nos países muçulmanos, agora me fugiu o nome, no país muçulmano, ele tem imunidade, assim como a sua família. Também tem imunidade, isso que eu estou falando tudo, pessoal, em relação ao Brasil, tá? Os funcionários do corpo diplomático e sua família. Então aqui no Brasil vai ter imunidade não só o chefe de governo de Estado e chefe de governo e chefe de Estado e sua família, não só o embaixador e sua família. Aqui no Brasil tem imunidade também os funcionários do corpo diplomático e sua família. E finalmente, funcionários de organizações internacionais, como a ONU, por exemplo, eles também têm essa imunidade. Então essas pessoas são pessoas que gozam de imunidade aqui no Brasil, quaisquer dessas. Vem a rainha da Inglaterra para cá, vem o presidente Barack Obama para cá, um embaixador dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que reside no país, reside aqui no Brasil, simplesmente não pode ser aplicado o preceito secundário do crime, exatamente porque eles gozam de imunidade diplomática. Falei de exemplos internacionais, mas só para vocês entenderem que existem representantes de outros países em outros países. Então aqui no Brasil existe o embaixador da Líbia, embaixador dos Estados Unidos, do Canadá, todos esses gozam dessas imunidades. E aí, turma, a pergunta que não quer calar. Professor, eu fui tirar meu visto na Embaixada dos Estados Unidos e no Distrito Federal, em São Paulo, lá em Recife. Eu fui tirar meu visto. A embaixada, ela é extensão do território brasileiro, aliás, do território estrangeiro, ou seja, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ela é a extensão do território dos Estados Unidos dentro do Brasil? Não é, turma. Prevalece, e é o que tem prevalecido, que a embaixada, ela é território brasileiro. A embaixada aqui no Brasil, ela é território brasileiro, sim. Só que ela é um território brasileiro inviolável. Ou seja, o Supremo disse que a embaixada, ela é território brasileiro, mas ela é inviolável, de forma que, para se fazer uma busca e apreensão numa embaixada, não basta um mandado judicial que bastaria, por exemplo, para fazer uma busca e apreensão aqui no Eu Vou Passar. Para fazer uma busca e apreensão dentro de uma embaixada, deve-se suprir barreiras de direito internacional, tratados com outros países. Não basta não basta só o mandado judicial. Além do mandado judicial, é necessário que haja convênios, haja tratados com outros países. Então, repito, prevalece tanto na doutrina como na jurisprudência que a embaixada não é extensão do território estrangeiro no Brasil. A embaixada é território brasileiro, mas é um território brasileiro inviolável. Tranquilo? E agora, turma, já que você já está craque em direito penal, a gente vai resolver uma questão. E eu acabei de perceber que eu coloquei os dois slides, ó, tá aqui um slide, aí eu passo para frente, ó, isso aqui e depois isso aqui, no meio de uma questão. Me perdoe por ter feito isso. Bora lá. Oitava questão. A oitava diz assim: acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade, da lei penal no tempo e no espaço e da contagem do prazo, assinale a opção correta. A. Conforme previsão do Código Penal, o tempo do crime é o momento da ação ou omissão que coincida com o momento do resultado. Turma, a gente viu que tempo do crime está no artigo 4º do Código Penal. Vimos até o luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.
Então essa parte que coincida, ela torna a questão errada. Essa parte que coincida torna a questão errada. B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, sendo irrelevante o lugar onde ocorreu o resultado. Também está falso. Por quê? Por conta desse irrelevante. Vimos que o lugar do crime está no artigo 6º do Código Penal. E no artigo 6º diz que lugar do crime, ubiquidade. Ou seja, importa tanto onde houve a ação ou omissão, o lugar do crime, é onde houve a ação ou omissão, como onde houve o resultado. Por isso que está errado. Seja causa. Se determinada pessoa tivesse sido vítima de homicídio dia 1º de agosto de 2012, a contagem do prazo penal, nesse caso, terá iniciado em 1º de agosto de 2012. Tá correto. Prazo penal inclui o primeiro dia. Lembra que eu falei para vocês? Se eu fui vítima de estupro hoje, eu tenho um prazo de 6 meses para dar a representação. Esses 6 meses começam a contar de hoje, porque é um prazo penal. Portanto, a C de casa é a resposta correta. Bora lá. Opa, aqui tenho que passar. D. Segundo o princípio da legalidade, no ordenamento jurídico brasileiro, determinada conduta só será considerada crime caso seja publicada lei posterior definindo-a como tal. Falso. Nós vimos o princípio da anterioridade. Primeiro tem que ver a lei, para depois aquela conduta se tornar criminosa. Então, quando ele fala, segundo o princípio da legalidade, no ordenamento jurídico brasileiro, determinada conduta só será considerada crime caso seja publicada lei posterior, falso. Determinada conduta só pode ser considerada crime se for publicada uma lei anterior definindo-a como crime. Não uma lei posterior, e sim uma lei anterior. E exceto se já decididos por sentença transitada em julgado, lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores. O que é que está errado aqui? Está errado esse exceto. Vimos que o artigo 2º, parágrafo único, tanto o caput como o seu parágrafo único, ele diz que, lei posterior que de qualquer forma beneficia o agente, ela retroage. Ela retroage e vai beneficiar o agente, ainda que haja trânsito em julgado. Então, quando ele fala, exceto se já decidida por sentença transitada em julgado, tá falso. Porque uma lei posterior, ainda que tenha trânsito em julgado, se ela de qualquer forma beneficia o agente, se uma lei posterior de qualquer forma beneficia o agente, ela retroage e beneficia o agente, ainda que já haja sentença penal com trânsito em julgado. Então tá falso esse exceto. Tá falso esse exceto. E na D você vai botar artigo 1º. Beleza? Primeira questão, fomos lá, bem maneira, bem facinha. Nona, assinale a alternativa correta de acordo com a lei penal. A. A lei penal é irretroativa. Falso. A regra é que é irretroativa. Veja que caiu para técnico administrativo agora em 2013. A lei penal, regra é irretroativa, mas ela pode retroagir para beneficiar o réu. B. Na contagem de prazo, no direito penal, computa-se o dia do início e exclui-se o dia do final. Correto. Então, o prazo penal, de acordo com o artigo 10, ele computa o primeiro dia e exclui o último dia. Por isso que está correto. C. Não se admite a ultratividade da lei penal no direito penal. Falso, galera. Ultratividade, a gente falou. Quem é que tem ultratividade, hein? Está no artigo 3º do Código Penal. Falamos da lei penal temporária e da lei excepcional. Lei temporária e lei excepcional, elas gozam de ultratividade, que é a possibilidade de elas serem aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que elas estejam revogadas e ainda que haja uma lei mais benéfica depois. Ou seja, a lei penal e a lei temporária são aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que elas sejam revogadas e venha uma lei melhor, uma lei revogando-as, né, que torna melhor, que não torna crime. Então, se admite a ultratividade, está no artigo 3º do Código Penal. D. O dia de início é excluído no direito penal. Falso. O artigo 10 diz que no direito penal inclui o primeiro dia. Devemos, na contagem do prazo, ser considerado o dia final. Falso, pessoal.
estaria correto se fosse o dia de início é excluído no direito processual penal, devendo-se na contagem do prazo ser considerado o dia final. Por isso que está falso. E Ed e Eva, as frações de dia e, na pena de multa, as frações pecuniárias deverão sempre ser consideradas para fins de execução da pena. Falso, nós vimos isso no artigo 11º do Código Penal. O artigo 11º do Código Penal diz que não se computam as frações de dia e nem se computam as frações de cruzeiro, que no caso a gente interpreta cruzeiro como real. Beleza? 10ª questão de 2012, TJ de Alagoas, ô terra linda. Determinado cidadão brasileiro praticou o delito de genocídio na Argentina, tendo matado membros de um grupo étnico daquele país. Veja, genocídio praticado por brasileiro é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então vamos lá. Determinado cidadão, deixa eu até grifar aqui o que é mais importante para a gente resolver essa questão. Determinado cidadão brasileiro praticou o delito de genocídio na Argentina, tendo matado membros de um grupo étnico daquele país, onde foi condenado definitivamente à pena máxima de 8 anos de reclusão, segundo a legislação argentina. Após ter cumprido integralmente a pena, esse cidadão retornou a Maceió, cidade onde sempre estabeleceu domicílio. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação à extraterritorialidade da lei penal, a pena cumprida no estrangeiro e a eficácia da sentença estrangeira. Bora lá. A. A hipótese revela a situação de extraterritorialidade da lei brasileira, que seria aplicada apenas se o brasileiro não tivesse sido condenado na Argentina. Falso, turma. Como a gente já viu, e eu até já enunciei, o artigo 7º, inciso 1, a linha A de avião, a linha D de dado, artigo 7º, inciso 1, a linha D de dado, diz que genocídio praticado por brasileiro é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então, quando ele fala, a hipótese revela a situação de extraterritorialidade da lei penal brasileira que seria aplicada apenas se o brasileiro não tivesse sido condenado no estrangeiro, torna a questão errada. B de bola. Se tivesse sido absolvido pela justiça argentina, o brasileiro não deveria ser submetido à aplicação da lei penal brasileira sob pena de violação do princípio da anterioridade. Nenhuma coisa, nem outra. Como é um caso de extraterritorialidade incondicionada, não importa essa questão dele ter sido condenado ou não no estrangeiro. E dizer que isso violaria o princípio da anterioridade, não tem nada com nada. Por que não tem nada com nada? Porque o princípio da anterioridade diz que primeiro tem que vir a lei para depois poder punir aquela conduta como crime. É isso que diz. Não tem nada a ver o indivíduo ser condenado. C de casa. Nesse caso, o brasileiro poderá ser novamente condenado pela Justiça do Brasil. E se a pena aplicada no Brasil for superior àquela cumprida na Argentina, será atenuada. Galera, essa é a correta. Essa é a correta porque nos termos do artigo 7º, inciso 1, a linha D de dado, artigo 7º, inciso 1, a linha D de dado do Código Penal, aqui é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Só que a gente viu também o artigo 8º. Nós vimos também o artigo 8º. E o artigo 8º do Código Penal, ele atenua o non bis in idem, né? Ele atenua para não... Ou seja, ele diz que se a pena for igual, diminui, se for diversa, ela atenua. Então a C, ela já é a resposta correta. Beleza, galera? Tamo bem. D. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei penal brasileira produz na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para fins de reparação civil. Falso, turma. E nós vimos isso no artigo 9º. Aqui é igual o que está no artigo 9º. No artigo 9º, inciso 1. O que está igual só não tem esse não. Então, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode sim ser homologada no Brasil para fins de reparação civil. Então, a D está errada. E
Não, por se tratar de delito de genocídio, a utilização da lei penal argentina afasta a aplicação da lei penal brasileira, que só seria aplicada se as vítimas forem brasileiras. Falso, turma. Por se tratar de genocídio, é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Então, independentemente de qualquer coisa, a lei penal brasileira poderia ser sim aplicada. Então tá falso. 11ª questão, questão de agente da Polícia Federal, também lá de 2012. Será submetido ao Código Penal brasileiro, será submetido ao Código Penal brasileiro o agente brasileiro ou não que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando a seu serviço, ou cometer um crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, da empresa pública ou sociedade de economia mista. A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. Turma, olha o que é que essa questão está falando. Primeiro, que você precisa observar é que ela está tratando de um caso de extraterritorialidade incondicionada. Porque, olha, será submetido ao Código Penal brasileiro o agente brasileiro ou não, já que é extraterritorialidade incondicionada, que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública estando a seu serviço. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço é um caso de extraterritorialidade incondicionada. Ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta ou indireta. Então veja, o que ele está falando aqui é um caso de extraterritorialidade incondicionada, que está no artigo 7º, inciso 1, a linha B de bola e C de casa. Então ele está falando crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, a linha C de casa, e crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública, ou direta ou indireta, é a linha B de bola do artigo 7º, inciso 1. Extraterritorialidade incondicionada. Como a gente falou, os casos de extraterritorialidade incondicionada, turma, vai acarretar a aplicação da lei penal brasileira independentemente de qualquer condição. Por isso que ele continua e diz assim, estou bem aqui agora, ó. A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. Essa questão, ela está correta, turma. Por que será irrelevante no Brasil? Será irrelevante no Brasil exatamente porque é um caso de extraterritorialidade incondicionada. E perceba que quando ele fala a circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada, ou de se encontrar aí, é lá no país, extinta a punibilidade, é irrelevante no Brasil. É irrelevante mesmo, justamente porque é um caso de extraterritorialidade incondicionada. E aí, turma, 12ª questão, também caiu ano passado, analista judiciário, área judiciária do TRE, diz assim: não é uma das condições necessárias dentre aquelas estabelecidas pelo Código Penal para a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no estrangeiro. Então, não é condição. Aqui, o que ele quer saber é o que não está no artigo 7º, parágrafo 2º. O que não está no artigo 7º, parágrafo 2º. Item A. Entrar o agente no território nacional no prazo máximo de 2 anos após o crime. Turma, já é A? Por que já é A? Porque não é condição que ele precise entrar no prazo máximo de até 2 anos após a prática do crime. Se você for para o artigo 7º, parágrafo 2º, não tem essa parte aqui que eu estou destacando. Então essa já é a errada. Por quê? Porque as outras todas têm. Seu fato punível também no país onde foi praticado é um caso de extraterritorialidade de dupla tipicidade que eu falei. Ou seja, tem que ser crime aqui e lá, para extraterritorialidade condicionada. C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, está lá no parágrafo 2º. D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro, também está lá no parágrafo 2º. E não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou extinta a punibilidade, também está lá no parágrafo 2º. Turma,
Como o meu tempo acabou, eu fico por aqui. Desejo tudo de bom e agora a gente vai para o próximo módulo, que é teoria do crime. Vamos entender o que é crime e a partir daí você vai entender tudo do direito penal. Tchau, galera, e tudo de bom.